trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Glórias a Deus. Eu quero trazer aqui uma reflexão sobre vulnerabilidade. O que a Bíblia nos ensina um pouco sobre isto? Ser vulnerável é estar suscetível, é estar exposto. E com certeza qualquer pessoa tem essa dificuldade de se tornar vulnerável, de mostrar as suas feridas. É desconfortável mostrar coisas nas quais nós nos envergonhamos. É difícil expor, as nossas fraquezas. Geralmente as pessoas criam seus mecanismos de defesa para não se expor, para não demonstrar, as suas fraquezas. Mas eu quero mostrar para você aqui que diante de Deus nós podemos completamente nos expor, completamente suscetíveis, nos expondo diante dele. Jesus, quando veio à terra, ele se fez homem,
ele se expôs na cruz. Jesus, ele não deu um pouco de si, mas Jesus, ele morreu por nós, ele se deu por completo. Jesus, ele foi vulnerável por amor a nós. Ele se entregou por inteiro. Então, com Deus, nós não podemos ter reservas e nós não temos motivos, né, para com Deus a gente ter mecanismos de defesa. Eu quero mostrar para você aqui nas Escrituras que, se você quiser, pode chegar a hora, uma decisão sua, de deixarmos a luz nos expor. A luz de Deus nos expõe, traz para fora aquilo que nos deixava na escuridão, aquilo que nos traz vergonha, aquilo que nos mostra a nossa imperfeição. A luz, ela faz isso conosco, né? Então a gente pode pegar o profundo dos nossos segredos, né? Desembrulhar as dores, os defeitos. A gente pode fazer tudo isso e expor diante daquele que verdadeiramente nos conhece. Podemos nos entregar por completo diante de Deus. O texto que eu quero usar aqui de referência, diante disso que eu acabei dizendo para você, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e o versículo de número 22, diz a Bíblia que então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Um dos líderes. Então ele tinha um status, ele tinha uma posição, e todo mundo sabia da posição dele. Mas esse líder, ele não se preocupou com o lugar que ele estava, com o status que ele estava, com a posição dele. A Bíblia diz que esse líder, chamado Jairo, quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos seus pés. No versículo 22 diz assim: quando ele viu Jesus, ele prostrou-se. Ele colocou o status dele todo por terra. Ele não se importou com o status dele, com o nível dele, com a posição dele. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, e o texto diz, no versículo 23, e suplicou. Quantas vezes? A Bíblia diz, repetidas vezes. Várias vezes ele suplicou. Olha a humilhação dele, o ponto que ele se expôs a Jesus, que ele desembrulhou a sua dor diante de Jesus, ele se expôs, não importando o status. Às vezes a pessoa tem um status e ela não posso, porque eu tenho um status, eu tenho uma posição. Esse homem não se importou com a posição, com o status dele, não se importou com nada disso. Ele simplesmente se expôs a Jesus, se prostrou a Jesus, desembrulhou a sua dor. E a Bíblia diz que suplicou repetidas vezes. Ele falou, minha filhinha está morrendo. Por favor, venha. Ele fala, ponha a mão sobre ela, cura-a, para que ela viva. Ele se expôs, ele se derramou, ele desembrulhou, ele não se importou se tinha pessoas ao redor dele olhando, ele se expôs, não se importou com nada, com o status de liderança que ele tivesse. E a Bíblia diz no versículo 24, Jesus foi com ele. E diz assim, e todo o povo seguiu. Então quer dizer que tinha um povo olhando aquela cena, aquele momento, aquele desembrulhar de Jairo. E aí a Bíblia diz que Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, diz o versículo 24. E apertando-se ao seu redor. Então é uma multidão ao redor ali. Jesus estava indo com Jairo. Jesus estava indo então para socorrê-lo. Aí a Bíblia diz que no versículo 25, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, né? Sofria de uma hemorragia. Então Jesus falou com Jairo, Jairo ouviu Jesus, Jesus estava indo, a multidão apertando, e aí apareceu no cenário uma mulher, rejeitada por tudo e por todos, porque ela tinha uma doença, um fluxo de sangue, aquela doença fazia ela ser rejeitada na sociedade, mas ela resolveu também se expor, desembrulhar a sua dor. Ela resolveu, não me importa se a sociedade me rejeita,
Não importa se eu não sou bem vista, não importa se serei condenada pelos homens, pelas pessoas ao redor. Estou vendo Jesus passar, eu vou me expor a Ele. Diz o texto no versículo 26, tinha passado por muitas dificuldades essa mulher, a Bíblia diz, nas mãos de vários médicos ao longo dos anos, gastou tudo o que podia para melhorar, e aí, na verdade, o texto diz, na verdade havia piorado. Aí a Bíblia diz que, tendo ouvido falar de Jesus, no versículo 27, aproximou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou. Por quê? Porque no versículo 28 diz assim, pois ela pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada, ela falou. Então ela pensou, ela tinha que se expor. Jairo tinha um status de líder de sinagoga e ele tinha que se expor. Na visão de muitos, quem sabe está se rebaixando a liderança dele. Esta mulher condenada, jogada, não podia andar no meio das pessoas por causa da sua enfermidade, da sua doença. Ela resolveu enfrentar esse obstáculo da multidão que apertava Jesus e disse, eu vou me expor e vou tocar em Jesus. Ela decidiu, eu vou me expor. Versículo 30 diz, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, no versículo 30. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Olha que coisa linda. Ele percebeu que alguém tocou nele. A mulher se expôs, desembrulhou a sua dor e ela foi lá e enfrentou a multidão e ela toca em Jesus. E de Jesus sai um poder. No versículo 33 diz assim, então a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele. Olha o cenário, irmão. Olha o cenário, amigo. A multidão estava com Jesus e ela toca em Jesus, ela se expõe diante de Jesus, no meio da multidão, ela toca, Jesus percebe. O poder de Deus vai sobre ela, de encontro com a necessidade dela, e ela sentindo aquilo ali, Deus tocou ali, Deus agiu nela, ela se ajoelha diante dele, ajoelhando-se diante dele, contou o que lhe havia feito. Jesus disse no versículo 34, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Olha o que Jesus falou para ela. Mas para isso ela teve que fazer algumas coisas. Enfrentar a multidão, que havia uma repulsa sobre ela por causa da doença. Ela teve que se expor. Ela teve que se ajoelhar, ela teve que tocar, ela teve que enfrentar um obstáculo. E Jairo está no meio da multidão ali. Após isso, após acontecer isso, todo esse rebuliço no meio da multidão, com essa mulher que se expôs ali, desembrulhou o problema dela, tocou em Jesus. Jesus estava indo para salvar ali a necessidade de Jairo, aquele líder que também se expôs diante do Senhor, abriu seu coração, colocou sua necessidade, colocando seu status de lado. E diz o texto no versículo 35, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga. A Bíblia faz a ênfase ainda, o líder da sinagoga. Eles disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Olha que coisa braba. Líder da sinagoga se expôs, desembrulhou o seu problema, não se importou com a multidão, pediu socorro e Jesus seguiu com ele para salvar ele, a situação dele. Jesus encontra um cenário, uma mulher que também se expôs. Jesus cura aquela mulher, ele presencia aquilo e vem pessoas ao encontro dele e diz, desiste, não importuna o mestre porque tua filha morreu. Jesus ouviu essas palavras no versículo 36 e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Aí a Bíblia diz no 37, então Jesus deteve a multidão, Jesus parou, deteve a multidão, não deixou que ninguém acompanhasse. Jesus pegou Pedro, Tiago, João e disse, vem comigo. Multidão é muito espectador, é muita gente para falar coisa ruim, é muita gente para desestimular, é muita gente. Jesus se deteve a multidão, pegou Tiago, João e Pedro
E no versículo 38 diz a Bíblia, quando chegar à casa do líder, né, da sinagoga, o status dele de líder, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro, lamentação. E o 39, então, entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? Jesus pergunta. Aí Jesus fala, a criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão, diz a Bíblia, riu de Jesus. No versículo 40, a multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem. Olha bem, Jesus deixou a multidão, Pedro, Tiago, João foram. Chegou na casa dele, estavam chorando, riram dele. Mais gente negativa, mais gente querendo falar, ô Jairo, o que tu fez de se expor, o que tu fez não vai dar resultado. Jesus pegou então, tira todo mundo. A multidão riu de Jesus e ele, porém, fez todos saírem. Jesus tirou todos e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. E diz no 41, segurando-a pela mão, disse, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Então olha o que o texto mostrou para nós. Jairo não pensou no status que ele tinha de líder daquela sinagoga. Ele resolveu sair do pedestal de líder e se render aos pés de Jesus. Resolveu expor a sua necessidade, resolveu desembrulhar o seu problema diante do Senhor. A multidão tentou parar. No meio do caminho surge aquela mulher que também desembrulhou os seus problemas diante de Jesus, resolveu enfrentar, resolveu buscar a Ele, resolveu seguir a Ele. Glória a Deus por isso. Essa lição que eu deixo aqui para nós. Seja vulnerável diante dEle. Não seja resistente. Desembrulhe-se diante dEle. Você não precisa ter reservas. Você não precisa ter mecanismo de defesa para chegar a Deus. Deus, Ele sabe todas as tuas fraquezas, mas Ele está esperando você entender que Ele é Deus e que você precisa desembrulhar-se diante dEle. Se exponha diante de Deus. Exponha as tuas fraquezas. Jairo não pensou no seu status. Eu sou um líder de sinagoga. Eu conheço. Eu não preciso me expor diante dele, porque eu conheço, né, os ditos religiosos. Não, ele se expôs. Aquela mulher envergonhada, deixada de lado, rejeitada por tudo e por todos, a pessoa, eu vou me expor diante da multidão, vou tocar em Jesus. Ela se expõe ali, ela se derrama ali, e Jesus a cura. Jairo se expôs e o Senhor foi ao encontro da necessidade dele, na casa dele, abençoando. Foi fácil? Não, porque ele tinha uma certa quantidade de pessoas e multidão que dizia, não importuna, porque não vai acontecer. Então nós aprendemos, seja vulnerável diante de Deus. Deixa a luz dele mostrar a nossa escuridão, para que ele possa então mostrar o novo de Deus na nossa vida. Não deixe que a vergonha de ser imperfeito impeça você de viver o novo de Deus na sua vida. Mostre a sua imperfeição. Não impeça que a sua imperfeição não venha fazer com que Deus venha agir. Mostre a sua imperfeição. Demonstre a sua fragilidade, né? Não deixe que a vergonha de você ser imperfeito. Não tenta ser perfeito. Mas seja claro diante de Deus. Se exponha diante de Deus. Porque Deus tem algo novo para cada um de nós. Que Deus lhe dê da sua graça, da sua bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe em Cristo.